Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigado pela escolha, por esse desejo de passarmos esses momentos juntos. Não é, Yane? Isso mesmo. Estou muito feliz de estar aqui também. Hoje nós vamos falar, eu botei como título, o lugar da dor, amor e medo na vida do cristão. Ficou um título bem compridinho, mas amor, dor e medo faz parte da vida de qualquer um. Agora, qual é o diferencial para quem é cristão, né? Fazia tempo que eu queria escrever sobre o lugar da dor, e eu me lembrei de uma marca que ficou na minha infância. Eu era muito pequena naquele tempo os velórios, diferente dos de hoje que tem horário marcado, são mais curtinhos, né, e tudo mais, mas passava-se quase o dia inteiro, né? Tinha velórios assim. E eu, quando eu ia com a minha família, que eu acho gozado, hoje quase ninguém leva criança, né? Mas no meu tempo, a família se envolvia, porque a outra família que perdeu alguém tinha, a família. E eu me lembro, assim, que eu tinha ido a um velório, com característica de velório mesmo. Todo mundo chorando. Aquela choradeira, mas choro desesperado, e chorava a família, chorava os amigos, chorava o que não era da família. Bastante choro. E 2 dias depois, teve um outro velório de uma amiguinha minha do colégio. E a nossa professora sugeriu que nós fôssemos apoiar a amiguinha. Não era da minha família, eu a conhecia muito pouco, eu a conhecia só de sala de aula. E eu fui neste velório e eu fiquei surpresa com pessoas cantando, pessoas se abraçando, não tinha choro, não tinha gritaria. E eu comparei aquela coisa de 2 dias, eu falei, como é que alguém, né, consegue lidar? É a mesma coisa, é perda, é morte. Que gente é essa? Quero te dizer que depois eu soube que eles eram evangélicos, bem diferente daquele outro. E eu lembro que, apesar de ser muito pequena, eu desejei ter este tipo de, sabe lá, consolo durante a dor. Você conhece histórias assim, Yane? Sim. Né? Não, eu também lembro, né, você falando, eu estava lembrando de pequena ainda, um velório que eu fui pequena, de uma amiga nossa que brincava junto com a gente, que né, ela faleceu engasgada. E foi uma morte assim muito traumatizante. E como você falou da primeira, né, sem esperança. Aqueles que choram sem esperança mesmo daquilo que nós temos conhecendo ao Senhor, né? Então eu achei muito pertinente a gente falar, porque a dor faz parte da nossa vida. A gente sente dor ao vir ao mundo. Os dois sentem, tanto a mãe quanto a criança, né? Pelo menos na teoria, assim, tá? Às vezes, eu não sei, com cesarianas tão modernas, não sei em relação ao bebê, né? Você fez parto normal? Eu fiz cesárea, 3 cesáreas. Eu também, eu sou de cesárea. Então, quando falo de parto normal, não tenho essa experiência, não sei, né? Mas cesariana também não é uma coisa confortável. Claro. O pós-operatório nenhum, né, tão confortável. Mas assim, a gente entra na vida com dor, né? O primeiro... a primeira coisa que um bebê faz é chorar, né? E tem assim... E como é que nós crescemos? Eu vejo que a maneira como... É aprendendo a evitar a dor. Como se fosse possível, né? Exatamente, é bem isso. Né? Você vê que experiência, né? É assim, que reação a gente quer ter com a dor? Você quer que ela desapareça, você quer evitá-la, você quer... Só que ela vai ficar presente, né? E eu gostei da gente... Acho que a gente podia começar essa conversa pensando... como é que nós tratamos os nossos filhos em relação a isso quando eles são pequenos, né? Por exemplo, um bebê vai se atrever a fazer qualquer coisa. Você
tapou todas as tomadas da sua casa ou não? Não precisou disso? Eu não tapei, é bem isso, né? A gente vai ensinando, a gente fica em cima, e eu ficava muito em cima na disciplina dos meus filhos, assim, né? Eu sempre fui muito firme em relação à disciplina. Então, mas é difícil, né? Porque você quer que ele não sofra dor, que ele não se machuque. Nem que para isso, olha a incoerência, ele tem que apanhar. Porque quando você pega um bebezinho fazendo, né, um bebezinho, que eu digo assim, alguém de 2, 3, bebês não fazem isso. Estou falando já quando você está engatinhando, andando e tudo mais, uma mãe chega e não pegue isso já, ou é uma palmadinha. Então, eu estou falando às vezes de provocar uma dor para evitar outra dor. Não sei se maior ou menor, não é isso a nossa vida, né? É verdade. E dentro da vida cristã, né, o Senhor ele vai nos disciplinar, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então a dor faz parte. Eu acho, faz parte. Eu disse assim, também dor, eu juntei as coisas, dor, medo e amor. Porque quando nós falamos de evangelho, no evangelho está muito claro que o perfeito amor lança fora todo medo, né? E nós estamos falando do medo da dor. Quem não tem medo da dor? Se for programada alguma coisa, sabe lá, no dentista ou em alguma coisa que não tenha... você já vai imaginando que alguma dor vai sentir. Exatamente. Né? E você vai já se preparando para ela. Não é mais ou menos isso, né? Exatamente. É interessante porque o medo, ele até certo nível, ele é bom, né? A gente ter medo, até certo nível ele é natural e ele é bom, ele protetor, é benéfico, é protetor, exatamente. Mas a ponto da gente não conseguir caminhar por causa do medo, aí é o problema, né? Então, inclusive, a gente começa a lidar com a criança e ela vai guardar, porque eu sempre digo que a nossa infância, ela vai ficar, ela não é uma coisa que ficou só lá no passado de maneira impune e tudo mais, nós vamos estar com muitas referências, né, na nossa vida adulta que vão estar marcando talvez a nossa vida adulta. E ensinar, inclusive fazer escolhas a respeito disso, né? Por exemplo, uma frase muito conhecida que vira até meme nas redes sociais, quando uma mãe vai disciplinar o filho, não diz assim, vai doer mais em mim do que você? Não? Vai doer mais em mim. Hoje nós temos lei de palmada, coisa que não tinha no tempo da minha mãe, da minha avó, né? E eu não estou chamando ninguém para espancar filho e nem... Mas disciplina é bom e faz parte. Faz parte. Né? Sempre faz parte. Sim. Na minha casa, muito mais, porque marido militar, uma disciplina militar é muito rigorosa para você desvincular disso. Então, meus filhos pequenos tinham horário, sim, para comer, horário para dormir, tudo tinha muito horário. E tinha que respeitar esses horários. Né? Eu lembro que, assim, vai para o quarto cedo. Vai para o quarto, a princípio, 7h30, depois, quando vai crescendo mais, vai às 8h. Mas eu não quero dormir agora. Tudo bem, vai para o teu quarto porque eu preciso ficar um pouco com o pai, que, né, trabalhamos o dia inteiro e tudo mais, né? Então, isso faz parte. E eu acho que essas conversas cooperam para isso, porque tem pessoas que têm dúvida a respeito disso, não tem? Exatamente. Isso faz parte porque até traz uma sensação de segurança para os filhos, né? A rotina, às vezes a pessoa vê a rotina como algo negativo e não é. Né? A rotina é algo positivo dentro de uma rotina que a gente pode colocar dentro da nossa casa com os filhos. Isso traz para os filhos segurança. E mais tarde, porque é modelo. Ele vai dizer, eu vou fazer isso com os meus ou não vou, né? Dependendo de como foi a experiência, né? Mas como eu juntei medo, amor e dor, né? Nós vamos ouvir outras coisas além desse evitador em coisas da infância. A gente já trouxe, eu gosto das experiências de aconselhamento. Você tem prática de aconselhamento cristão, não? Tenho. Na igreja de vocês? Tem. Tem bastante, a gente tem um né? grupo de mulheres, então a gente faz aconselhamento com algumas mulheres. Então, às vezes é assim, são aquelas frases que marcam algumas infâncias que dizem assim, você não merece o meu amor. Nós estamos juntando amor, dor, medo, sabe? Então, são coisas assim que depois de adulto,
diante de... Quando vem dor, medo, essas coisas vão ser juntadas, né? E são muito difíceis de lidar. Cada um é um. E por isso, né, Mirs, que a gente precisa mesmo ter um padrão e uma referência fora de nós e fora do nosso coração e da nossa sensação, né? Por isso que a Bíblia traz aí um manual para a nossa vida, para que a gente realmente tire e não coloque o padrão nas nossas experiências vividas, né? Sejam elas boas ou menos boas, mas que a gente tenha um referencial, que é Cristo, né? É assim, e elas vão nos ajudar a colocar isso abertamente diante dele. Porque nós vamos encontrar todo tipo de adulto que teve todo tipo de... Se a gente listasse 10 tipos de comportamentos diferentes de infância ou de maneira, nenhum deles seria igual e ainda teriam mais 10 e mais 10 diferentes, né? E quando a gente tem um encontro com Cristo, como você falou, quando a gente vai viver o Evangelho que promete vida em abundância, né? Essas coisas têm que estar transformadas na nossa mente, né? E assim, amor, medo e dor, a maneira como a gente reage a essas coisas vai falar muito a nosso respeito, não é? Vai falar o que está lá dentro. Exatamente. É bem isso, porque a nossa reação fala mais do que a nossa ação, né? Porque a nossa ação, ela é premeditada, vamos dizer. A gente consegue preparar e elaborar alguma forma de falar, de agir, de ser, mas a reação vai falar muito mais sobre o nosso coração. Sabe, querido, se você... essas coisas também são todas formadas na infância, né? Por exemplo, eu contei essa história porque isso era bem comum no meu tempo. Era assim, tinha assim, uma orientação que vinha de avó, vinha assim... se você vir alguém mal vestido ou com uma aparência assim, mais maltrapilha, corra e tal. Então, quais eram as mensagens passadas? Existe um protótipo disso, você precisa ter medo disso. Se você não fugir disso, isso vai te causar dor, sabe? E hoje, a diferença é grande. A maneira de vestir hoje, eu não sei. Às vezes, nós estamos falando de quem? Né? No passado não havia, por exemplo, igual catadores de recicláveis hoje. Mas quem são catadores de recicláveis? São pessoas que transformaram isso num trabalho, né? E que às vezes não se vestem de maneira tão adequada assim, por motivos do próprio trabalho. Até porque, às vezes, a gente tem que correr mais de quem se veste bem, né? Pois é disso que nós estamos falando, sabe? Nós estamos falando, assim, da nossa mente aberta e treinada para lidar com coisas assim, e o quanto, para nós cristãos, né? O Evangelho pode nos ajudar com isso. Sim. Né? Mas a gente gosta, nas nossas conversas, assim mesmo, a gente gasta quase um bloco inteiro levantando o problema para a pessoa se situar bem, né? Para a gente refletir, para trazer a memória. Né? Para trazer a memória e tudo mais, porque hoje eu vejo, a igreja se preocupa com isso. Hoje tem discipulado de pais, não tem? Está fazendo o quê? Né? Porque se não fosse assim, bastava falar, eu vou copiar o modelo da minha mãe, ou não. Exatamente. Né? Ou vou copiar o modelo, né, de um ou outro, né? Mas é assim. Então, eu vou chamar um intervalo bem pequenininho e na volta a gente volta com soluções. Estamos de volta e agora nós realmente temos a intenção de, naquilo que a gente levantou no primeiro bloco, de amor, de medo e de dor, o nosso posicionamento cristão a respeito disso. Como nós olhamos para isso como Deus, porque quando a gente fala de Deus e do Evangelho, hoje algumas coisas relacionadas à dor ainda, tem muita gente que pensa que tem um Deus que pune, que está sofrendo porque ele está sendo punido, porque tem um Deus que controla isto e tem medo deste Deus. Então ele também junta essas coisas de maneira errada, é claro, na figura de Deus, né? Mas, 2 Coríntios 3, a partir do 17, diz assim: o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor,
a liberdade. Então, eu peguei uma coisa muito simples para falar que nós temos liberdade em Deus para escolher como nós vamos lidar com a dor, com o medo, porque às vezes e com amor. Sim. Porque às vezes é isso que controla a vida de uma pessoa, não é, Yane? Exatamente, Mirce. É interessante, né? Como você falou, começou falando sobre Deus. Às vezes a gente olha para Deus como se ele fosse ali nos punir, né? E essa ideia a gente traz justamente da nossa infância e da forma como nós vivemos. Muitas vezes nós projetamos em Deus a imagem do nosso pai terreno. E muitas vezes o nosso pai terreno foi um pai, né? Que castigava. Exato, que castigava, que culpava, que nos abandonou, que quando tinha que proteger-nos, não protegeu. Então a gente traz essa imagem para o Deus perfeito. E por isso que o Senhor, ele quer que a gente olhe para a palavra, para que a gente aprenda e conheça Deus, esse Deus que é Pai, que se revela através das Escrituras. Porque esse é o Pai perfeito. É o Pai perfeito. E ele disse que este Deus permitiu que o Espírito dele habitasse em nós. E nós temos liberdade para... Essa não é uma imposição, eu estou pondo o meu espírito. Aí você precisa querer esse espírito aí. Sim, né? exatamente. Que esse já é diferencial. E como a palavra de Deus diz que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, a gente sabe que medo e amor vivem em reinos opostos. Exatamente. É a primeira coisa. Mas quem não, né? Quantas coisas nos assustam ainda, mesmo a gente tendo essa caminhada com Deus? Sim, com né? certeza. Então, a gente sabe disso. Vou ler o versículo inteiro para você. Está em 1 João 4,18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor de Deus elimina o medo, pois medo implica em castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Então, a gente tem que tratar com os nossos medos. Eu não posso fingir que eles não existem ou ignorá-los, mas eu tenho que saber onde levá-los, né? E é interessante, né, esse texto que fala o amor. O perfeito amor lança fora todo medo. E o perfeito amor, ele não é um sentimento, ele é uma pessoa. E quando a gente vai lá para o Éden, né, o primeiro pecado, a gente vê que quando eles ouviram a voz de Deus, a Bíblia fala que eles tiveram medo e se esconderam, né? Então, o medo, ele nos tira da posição de estarmos diante do Senhor, né? Então, Exato. por isso que o amor, que é a pessoa de Deus, ele vem para trazer justamente essa comunhão novamente que se perdeu. E quando a gente conversa sobre isso, é para ter a certeza e a convicção que, por conta de um Deus amoroso, eu posso expor diante dele os meus medos, porque é a certeza de que ele vai acolher isso. Ele vai acolher essa dor, porque nós estamos falando de uma maneira de encarar as coisas, e nós começamos com uma coisa muito comum, que acontece na vida de todo mundo. Alguém da família vai morrer um dia, nós vamos velar essa pessoa, e como é que nós vamos estar? Vamos estar com dor? Vamos sim, dói, separação dói. Como nós vamos lidar com ela? Onde ela cabe, sabe? A convicção de não entrar em desespero, em coisas assim. A palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. A palavra poder faz diferença aí? Pois é, eu creio que a palavra poder vem mesmo desse Espírito Santo que ele nos coloca em nós, né? Para que a gente possa amar apesar das circunstâncias, para que a gente possa viver apesar do medo, que o medo não nos paralise, que a gente continue caminhando apesar do medo. O problema do medo é quando ele nos paralisa. Aí, né, que precisa realmente... E a palavra que é perfeita, bem colocada, ele diz assim: não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Moderação fala de equilíbrio, né? Como, queridos, a nossa vida precisa de equilíbrio. E eu sempre olhei para o Evangelho com um Evangelho que traz equilíbrio. Às vezes eles costumam dizer que pessoas cristãs, evangélicas, crentes, ou que seguem a Bíblia são fanáticos, não dizem isso, né? Tem muita gente que diz, né? Às vezes falta amor e paixão pela presença do Senhor, né? E a pessoa, às vezes, quando vê alguém apaixonado por Deus, claro que existe, né? Aqueles fanáticos que, na verdade, só falam, mas não vivem, né? Mas a pessoa que vive um amor mesmo, genuíno pelo Senhor...
sabe? Então, e a gente pode fazer dessas coisas, quando a gente tem um bom entendimento, coisas opostas até. Por exemplo, em relação à dor, num relacionamento de casal, a dor pode unir esse casal de uma maneira extraordinária por alguma coisa, como a mesma dor pode separá-los definitivamente. Exatamente. Né? A gente conhece histórias de casais que, por exemplo, tiveram um filho com alguma síndrome, algum tipo de problema. Dói para qualquer mãe. A reação deles. Você já ouviu que casais, um dos dois não conseguiu sustentar isso e acabaram se separando? Já conheci histórias assim, né, infelizmente. E por isso, né, Mirce, que a gente volta lá no que a gente falou no comecinho do bloco passado, que é justamente a referência. Se a gente não for guiado pelo Espírito, a gente vai tomar uma atitude como essa, né? O casal acaba se separando. Na verdade, que deveria permanecer. Como vai permanecer? Não sendo guiado pelo seu coração, mas sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem vai sustentar. Porque o que entrou aí o primeiro entrou a dor e depois entrou de outro lado, tem que entrar o medo, porque diz assim, eu tenho medo de como isso vai ser. A gente já viu maridos confessando para nós assim, eu não sei lidar com isso, a minha vida, eu estou acabando com a minha vida, eu não estou fazendo nem ela feliz, nada, eu vou embora, arrumo as malas, vai embora, não quis tratar, então o medo e o amor, né? E o amor, aonde foi, né? Nessa, queridos, nós estamos falando de uma batalha e alguma coisa muito comum, e são coisas que acontecem, né? Como é que a gente, se eu falo em batalha, a gente também fala em guerra, batalha é guerra, né? E tem estratégias, tem escolhas, né? E falar de amor, né, é fácil. E a aplicação desse amor, né? Sabe, nós temos histórias de adultos marcados por não terem ouvido a frase eu amo você. E não é só esse eu amo você como frase, como a ação, como a demonstração do o que é esse amor que às vezes não é externado em palavra. Como é que um filho pode sentir isso, Pois né? é. E aí a gente vê, né? Então, como é bom a gente entender, igual aquele livro As 5 Linguagens do Amor, como é importante a gente entender a linguagem do amor que o outro vai se sentir amado, né? Então, isso é muito importante mesmo, porque às vezes você está demonstrando o seu amor, mas o outro não está entendendo. Então, não existe a comunicação é feita quando o outro entende o que você quer dizer. Assim, e sabe, a repetição, se você não ouve conversas como essas, acontecia no passado, mas acontece até hoje. Sabe? Eu sempre dou exemplo da minha mãe e da minha sogra em relação às minhas filhas. Quando eu dizia, você pode cuidar delas, a expressão de uma é assim, eu vou cuidar delas, eu vou acomodá-las para que durmam, eu vou alimentá-las e pronto. A outra dizia assim, eu vou brincar com elas, eu vou abraçá-las, eu vou fazer... Tem diferença? Nossa, né? É exatamente isso, né? Eu também tenho a mesma percepção em casa com as duas avós, né? Uma cuida, uma brinca e a outra faz a alimentação. É assim, se ela junta as duas, fica... E as duas estão amando. Amando. Elas estão amando. Agora, qual é a linguagem de amor que essa criança vai receber mais? Exato. Se for uma só uma vai sair ganhando, né? Agora, se for, podem receber diferente, né? A gente sempre conversava, eu conversava às vezes com as minhas, porque eu via elas se sentiam amadas dessa maneira. Mas tem pessoas que chegam a consultório de psiquiatra, de psicólogos, a pastores, tudo dizendo não, sabe? E a mãe diz assim, nossa, eu dei a minha vida por ele. E a criança não sentiu. Exatamente. Por Né? isso é importante mesmo, né? Entender a linguagem de amor da criança, no caso. É uma frase muito comum, uma frase que eu já ouvi muitas vezes, uma mulher falando em relação ao marido. Se ao menos uma vez no nosso casamento ele tivesse demonstrado isso com... Aí vem a palavra, né? Ou com um gesto, ou com um serviço, ou com uma fala.
Essa é a carência, né, Mirtz? A Bíblia já diz isso, a Bíblia é sensacional. Porque a Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 5, fala justamente isso, que o homem, ele deve amar a sua esposa e a esposa respeitar ao marido. Porque a esposa, ela clama justamente por ser amada e o marido clama por ser respeitado. Então, assim, quando a esposa respeita o marido, dá autoridade ao marido e a esposa, né, se sente amada, gente, é imbatível esse casamento. Agora, só falar para você que isso são valores bíblicos. Você realmente, quando você desconhece esses valores bíblicos, você vai cair em valores que estão expostos por aí, que nunca vão, às vezes, corresponder, né? Vai ser bem assim, né? Queridos, a palavra de Deus, eu vou pegar um salmo para você. O Salmo 32 diz assim: Tu és o meu esconderijo e me preservas na angústia, me cerca com alegres cânticos de livramento. Eu te instruirei e ensinarei o caminho que deves seguir, eu te darei conselhos sobre a minha vista. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, pois de outra forma não se sujeitam a ti. Sabe? O salmista está dizendo assim que em Deus, né? Em Deus que nós vamos ter. Isso aqui é palavra de Deus. E a gente, quando faz acordos sobre isso, me preservas da angústia, me preserva da dor, daquilo que a gente está falando, me cerca de alegres cânticos. Entendimento que a gente tem que ter. Para mim, foi uma surpresa eu estar num velório onde pessoas conseguiam cantar. Eu achava que isso não era coisa possível naquela época. Hoje eu sou capaz de cantar tranquilamente, né? A gente tem outras convicções, né? Sabe, enquanto cada um tiver discutindo um ponto de vista muito pessoal a respeito disso, talvez não chegue a lugar nenhum, né? Em termos, né? Porque, inclusive, o próprio, nós estamos falando se a solução é caminho amor, dor, amor, medo é amor. A definição bíblica de amor não é tão bonita, eu acho poética, mas não é tão bonita como o mundo diz, porque diz que o amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor não se orgulha, o amor não busca o seu próprio interesse. É bonito de ouvir, é fácil de fazer? Pois é, difícil. É por isso que esse amor, né, incondicional, esse amor ágape que o Senhor nos ensina, é um amor que provém dele, né? A gente só vai conseguir amar com esse amor que o Senhor nos instrui através do seu Espírito Santo. É por isso que o amor é um fruto do Espírito, né? Então, queridos, o que a gente tinha para você hoje? Qual é o lugar da dor e do medo, sabe? Eu acho que no conhecimento do Todo-Poderoso, na vivência do Evangelho, a gente poder colocar o amor perfeito que Ele tem por nós, permeando todas essas coisas, né? Era o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.